Boa tarde, neste vídeo vamos falar de paridade de funções. Existem funções pares, existem funções ímpares e existem funções que não são pares nem ímpares. Então, para começar, dizer que o y representa a imagem, né? E é o contradomínio, o x representa o domínio, que é o objeto. Então, qual é a condição para que uma função seja par? A condição para que uma função seja par é que f de x seja igual a f de menos x. Ou seja, temos objetos simétricos com a mesma imagem. Temos aqui, por um exemplo claro, nos dão aqui menos 2 de 4 e nos dão 2 de 4. Se formos a ver aqui, o x1 é igual a menos 2, né? E o x2 é igual a 2. Mas o y1 é igual a y2, que é igual a 4. Objetos simétricos com a mesma imagem. Então, temos objetos simétricos com a mesma imagem. Então, é assim como nós chamamos uma função de par. Posso dar outro exemplo de uma equação quadrática, né? Temos aqui 4, depois temos menos 2, temos 2. Este também é um gráfico de uma função par, porque temos objetos simétricos com a mesma imagem. Depois aqui nos dão mais um exercício, né? Nos dão f de x igual a x elevado a 4 mais 8x ao quadrado mais 6. Ok, a condição para que uma função seja par, vimos que f de x tinha que ser igual a f de menos x. Ok, f de x coincide com esse f de x. Agora eu vou achar f de menos x. O que eu faço? Tenho menos x aqui, então pego menos x e substituo no lugar de x. Então vou ter menos x elevado a 4 mais 8 vezes menos x ao quadrado mais 6. Menos x, um número negativo elevado a expoente par sempre dá um número positivo. Então aqui vamos ter x à quarta mais 8x ao quadrado mais 6. Então chegamos à conclusão de que f de x é igual a f de menos x. Logo a função é par. A função é par. Depois, quando é que uma função é ímpar? Então, uma função é ímpar quando f de menos x é igual a menos f de x. O que isso significa? Significa que tenho objetos simétricos com imagens simétricas. Um exemplo que nos dão aqui é deste ponto aqui, né? Nos dão menos 2 e 5 e 2 e menos 5. Este é um exemplo claro de uma função ímpar. Por quê? Temos objetos simétricos com imagens simétricas. Menos 2 é simétrico de 2, 5 é simétrico de menos 2. Outro exemplo seria o seguinte. Temos aqui yx. Depois vamos ter o menos 2, por exemplo, com 5. Depois teremos o 2 com menos 5. Temos um gráfico que faz isto aqui. Este é um exemplo claro de que é de uma função ímpar. É um exemplo claro de que é de uma função ímpar. Depois nos dá f de x. Então esta aqui é uma função. É uma função, né? Ímpar. É uma função ímpar. Depois aqui nos dão f de x igual a x ao cubo. Ok. Vimos que a condição para que uma função seja ímpar é que f de menos x seja igual a menos f de x. Esta é a condição. Então, vamos dizer o seguinte. Vamos achar f de menos x. F de menos x, em lugar de x, coloco menos x. Então, vou ter menos x elevado a 3, que dá um número negativo elevado a expoente ímpar, dá um número negativo. Pode acessar o link abaixo. Vem uma playlist da matéria que fala sobre este assunto aqui. Expoentes por aí em diante. Então, potenciação neste caso. F de menos x, ficamos com menos x ao cubo. Então, menos x ao cubo é igual a menos x ao cubo. Depois, vamos calcular o seguinte. Vamos calcular menos f de x. Então, vamos ter menos, né? Entre parênteses. O f de x é
x ao cubo. Isso aqui dá menos x ao cubo. Então, conseguimos ver que menos f de x é igual a f de menos x. Então, obedecemos o quê? A nossa condição. Logo, a função é ímpar. Obrigado pela sua atenção. Subscreva-se no canal e partilhe.